Filmes de terror tratam de assuntos muitas vezes tidos como polêmicos. Essa controvérsia se dá pela negatividade de certas premissas, como bruxaria e possessões demoníacas. Algumas pessoas podem até mesmo acreditar que filmes com essa temática podem ser amaldiçoados. Você acredita nisso? Bem, é claro que na maioria das vezes tudo não passa de ficção. Mas existem alguns casos perturbadores em que os sets de gravação se tornam palco de cenas assustadoras na vida real. Às vezes, com uma precisão absurda em relação ao tema das histórias. É hora de conhecer então 5 filmes de terror que, entre várias outras maldições, tiveram mortes reais durante ou depois de suas gravações. Eu sou o Guilherme Marques e seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Desconhecidos. Número 1, Psicose. Considerado o primeiro grande filme slasher da história, precedendo clássicos como Sexta-feira 13, A Hora do Pesadelo, Psicose é também um dos filmes mais conhecidos do diretor Alfred Hitchcock. Mesmo quem nunca assistiu a esse filme, conhece pelo menos uma cena, a cena do chuveiro. Nela, a personagem da atriz Janet Leigh é morta com uma faca de cozinha enquanto toma banho. Foi uma cena tão marcante que acabou influenciando diretamente todos os envolvidos nela, para o bem ou para o mal. Enquanto a própria Janet passou a vida inteira recebendo ameaças de morte, uma de suas dublês teve um destino mais aterrorizante, mesmo décadas após as gravações do filme. Em 1988, a atriz Myra Davis foi estuprada e estrangulada até a morte por um homem chamado Kenneth Dean Hunt. O motivo? Psicose. Mesmo aos 22 anos, Kenneth já tinha um histórico nada agradável de agressividade e assédio sexual. Mesmo assim, a sua sogra convenceu Myra a oferecer algum tipo de bico ao garoto para que ele retomasse uma vida normal, mas de nada adiantou. Ele a assassinou e, como se não bastasse, saiu livre dessa, já que a polícia suspeitou do neto da atriz, que era viciado em drogas. Kenneth só foi preso uma década depois, mas por outro assassinato. No entanto, quando a sua prisão foi noticiada, o jornal Associated Press disse que quem havia sido morta por ele era a atriz e ex-coelhinha da Playboy, Marilyn Renfro, que também serviu de dublê para Janet Leigh na cena do chuveiro. Coincidentemente, depois dessa confusão, foi descoberto que Kenneth, além de ser obcecado por psicose e o filme ter sido o combustível para todos os seus crimes, tinha na verdade a intenção de matar Marilyn e não a Myra. Número 2, Invocação do Mal. Eu adoraria dizer para você que esse tipo de maldição acontecia só em filmes antigos, mas não é bem assim. Invocação do Mal é um filme de 2013 que, para começarmos bem, é inspirado em uma história real. Mas não pense que isso é só conversa para vender mais ingressos. A família Perron, cuja história inspirou o filme, visitou o estúdio ainda durante as gravações, mas não sem trazer um pouco da própria maldição consigo. Segundo os funcionários do estúdio, enquanto a família entrava no set, eles puderam sentir uma lufada de vento que não parecia exatamente normal. Inclusive, alguns até declararam perceber que as árvores nos arredores não pareciam afetadas por esse vento. Ao mesmo tempo, a esposa Carolyn Perron, que havia preferido não revistar os fantasmas do seu passado no estúdio, sentiu uma presença sombria em casa e foi lançada ao chão, precisando ser levada ao hospital logo após. Os eventos sobrenaturais acabaram atingindo todos os envolvidos no filme. Todo o elenco e equipe foi obrigado a evacuar um hotel após um incêndio, enquanto o diretor James Wan teve um episódio perturbador em seu escritório. Segundo ele, já durante a madrugada, seu cachorro começou a latir e perseguir o que, pelo menos a olho nu, parecia ser nada. A atriz Vera Farmiga, protagonista do longa, também declarou ter passado por um problema inexplicável. De um dia para outro, ela encontrou 5 marcas de garras na tela do seu notebook. Para completar, nem mesmo os espectadores se viram livres da maldição.
Além de vários relatos de pessoas que presenciaram situações paranormais dentro de suas casas, um homem faleceu durante uma sessão de Invocação do Mal 2 no cinema, o que não seria nada demais se o corpo dele não tivesse simplesmente desaparecido no caminho para o hospital. Número 3, O Exorcista. Seria possível passar esse vídeo inteiro falando sobre as maldições do filme O Exorcista, outro clássico do gênero. Ele é mais um dos casos em que absolutamente ninguém foi poupado de pelo menos entrar em contato com as forças do mal. É até mesmo declarado que a própria gravação do filme é amaldiçoada, você vendo ele ou não. Entre todas as tragédias, há um incêndio que destruiu o set da casa e que, estranhamente, só não atingiu o quarto de Regan, a garota possuída do filme. Dois atores, Jack McGowan e Vasiliki Maliaros, acabaram falecendo durante a pós-produção, o que é bem macabro se considerarmos que seus personagens também morrem durante o longa. Além disso, a protagonista Ellen Burstyn acabou sofrendo uma queda grave enquanto filmava uma cena, o que lesionou permanentemente a sua coluna. Mas talvez a consequência mais macabra de O Exorcista tenha acontecido com ninguém menos que a voz do demônio, Pazuzu, a atriz Mercedes McCambridge. Mais de uma década depois do lançamento do filme, seu filho John Markle assassinou a sua família inteira, a esposa e as duas filhas, de 13 e de 9 anos de idade, cometendo suicídio logo em seguida. Número 4, O Bebê de Rosemary. Um dos filmes de terror mais aclamados da história não poderia passar batido, não é mesmo? O Bebê de Rosemary chegou a ganhar um Oscar de melhor atriz coadjuvante para a atriz Ruth Gordon e inspirou uma série de outros filmes centrados em seitas e organizações ocultistas. Sendo assim, não é surpresa que a repercussão negativa também teve bastante espaço na vida dos responsáveis pelo filme. Krzysztof Komeda, compositor da trilha sonora, morreu subitamente de hemorragia cerebral logo após o lançamento do longa, o que acabou sendo uma coincidência soturna, já que o personagem Hutch morre pelo mesmo motivo em O Bebê de Rosemary. Já o produtor William Castle passou por uma década de terror, recebendo dezenas de ameaças de morte por dia e fazendo frequentes visitas ao hospital. Em sua autobiografia, ele até mesmo diz que a história do filme havia se tornado realidade em sua própria vida. William acabou falecendo em 1977. E quanto ao diretor, Roman Polanski, bem, essa é uma história conhecida. Um ano após o lançamento do filme, ele estava em uma viagem na Europa quando sua esposa e 3 amigos foram brutalmente mortos dentro de suas próprias casas. O nome da sua esposa, Sharon Tate. Quem organizou a chacina, Charles Manson. Número 5, A Profecia. O clássico de 1976 é outro sucesso de público e crítica que, infelizmente, foi um fracasso para a vida pessoal dos envolvidos no filme. Antes mesmo de ser feito, o próprio executivo que deu a ideia de uma história centrada no anticristo disse achar que o diabo não queria que aquele filme fosse feito. Essas foram as suas palavras. Se você fizer esse filme, você vai ter problemas. Se a maior arma do diabo é ser invisível e você for fazer algo que vai retirar a sua invisibilidade para milhões de pessoas, ele não vai querer que isso aconteça. Mas é claro que a ideia de desafiar as forças do mal era muito tentadora para ser deixada de lado. Então, as gravações receberam sinal verde para começar. O primeiro empecilho encontrado aconteceu 2 meses antes do início das gravações e, em qualquer outra situação, já seria o bastante para paralisar qualquer trabalho. O filho de Gregory Peck, protagonista do longa, cometeu suicídio. No entanto, Gregory resolveu insistir no papel e, para começar as filmagens, voou a Londres, só para ter o seu avião atingido por um raio. Felizmente, ele chegou vivo no set. O mesmo não pôde ser dito de Liz Moore, assistente e namorada de John Richardson, supervisor de efeitos especiais do filme. Ambos sofreram um acidente de carro em plena sexta-feira 13, com detalhes um pouco preocupantes naquele contexto.
Primeiro, Liz foi cortada ao meio no acidente, o que se assemelha bastante a uma morte que aconteceu durante a profecia. E segundo, a primeira coisa que John avistou ao acordar foram os escritos Omen 66,6. Ou seja, a cidade de Omen, nos Países Baixos, a 66,6 quilômetros de distância. E, caso você não saiba, Omen, sem um dos seus M's, é o termo em inglês para presságio, e também o nome original do filme. Curiosamente, o filme recebeu um remake com o singelo nome de Omen 666, lançado em 6 de junho de 2006, ou seja, dia 6/6/2006. Costumamos achar que filmes são apenas obras de ficção e que, por isso, não interferem no que conhecemos como realidade. Porém, é difícil dizer isso quando eles resolvem mexer com os assuntos e poderes ocultos, muitas vezes recriando eventos reais com o máximo possível de veracidade, e situações do tipo acontecem tanto com quem faz o filme quanto com quem assiste. Mas, e então? Você realmente acredita que esses filmes podem ser amaldiçoados? Conhece alguma outra história do tipo? Deixa aqui embaixo nos comentários e a gente se encontra no próximo vídeo. Grande abraço pra vocês. Tchau.